Em 1836, uma serra silenciosa do sertão pernambucano abrigou uma história de esperança que se transformou em um massacre. Nela, pessoas que queriam mudar de vida, embriagadas pelas promessas de um líder esperto e convincente, protagonizaram um enredo de horror e repulsa. Apesar de esquecido, o massacre da Pedra do Reino marcou com incredulidade uma sociedade inteira naqueles tempos. E hoje, quase 200 anos depois, convido-os a descobrir os eventos surpreendentes que levaram a um dos acontecimentos mais trágicos da história do Brasil. Toda história no Nordeste, ela termina com um cordel. A história de Lampião, a história do Padre Cícero e tantas outras histórias mais. Só que essa história, ela começa com um cordel. Bom, existia aqui na região do Pajeú, que na época era a região que pertencia à comarca de Flores, né? Isso por volta do ano de 1836. Então tinha um morador no sítio da Pedra Bonita, né? A Pedra Bonita é um monumento natural, né? De grande beleza. Então, nas imediações desse sítio, né, tinha um morador que era chamado João Antônio dos Santos, né? Um certo dia, ele estava numa caçada, né? Ele estava caçando mocó e se embrenhou lá no matagal e terminou batendo lá nas pedras. Quando ele chegou lá na Pedra Bonita, né? Ele ficou encantado com aquela beleza. Aí, como ele tinha conhecimento do cordel, que falava no desaparecimento de Dom Sebastião, né? Anteriormente, ele também tinha conseguido lá, duas pedrinhas brilhantes lá na Lagoa do Vieira, né? Que ele dizia que eram diamantes riquíssimos, né? E que aquelas pedras, né, pertencia também ao reino encantado, o suposto reino encantado que iria desencantar, que estava prestes a desencantar. Então daí ele criou a história dele, né, com apoio dos familiares e começou a fazer a propaganda. João Antônio dos Santos tentava convencer a população de que na Pedra Bonita existia um reino encantado, e que quando tal reino desencantasse, apareceria o rei Dom Sebastião, com um grande exército ricamente adornado, e que todos que os seguissem seriam felizes. Dom Sebastião havia sido um rei português que desaparecera misteriosamente em uma batalha nos Marrocos em 1578, já que seu corpo não foi encontrado, o que gerou diversas lendas e mitos Portugal afora, entre elas, aquela que acabou inspirando o sertanejo João Antônio a iniciar esse movimento. Nisso, ele também pretendia casar com uma moça que lhe fora negada, chamada Maria, e daí ele, com o intento dele, assim, depois que ele conseguiu empréstimos, gados, ele reforçou, né, tudo isso, né, na propaganda que ele fez nas duas margens do São Francisco, no sertão do Piancó, no sertão do Pajeú, né, no Cariri cearense. E essa história ganhou campo, né, ganhou o mundo e chegou ao conhecimento da igreja, né? Abalou os alicerces da igreja, que naquele tempo o Estado e a igreja, eles eram vinculados. E foi designado o padre José Corrêa de Albuquerque a vir dissuadir João Antônio dessas ideias absurdas, dessa propaganda desse reino encantado. Então ele teve um encontro com João Antônio na fazenda Cachoeira, cujo dono era o coronel Simplício Pereira da Silva. Na conversa dele com o padre, né, o próprio padre conseguiu dissuadi-lo dessas ideias. E ele resolveu abandonar aquele cenário e ir embora.
a princípio para Paraíba e depois ele foi para os Inhamuns. João Ferreira era cunhado de João Antônio dos Santos, que foi o primeiro propagador e idealizador da seita sebastianista. Quando o padre Francisco Correia convenceu João Antônio a abandonar a região, né, através também da pressão das autoridades locais, João Ferreira ele aceitou essa incumbência, tá, e começou a liderar um movimento e reuniu um grande número de seguidores da região de Piancó, do São Francisco. João Ferreira ele se tornou um rei, um déspota cruel, como tantos outros que a historiografia nos mostra. Não deixou a desejar para o imperador romano Calígula, ou mesmo para Leopoldo, rei belga, ou mesmo o czar russo Ivan o Terrível, porque João Ferreira, quando se autocoroou rei e consagrado pelo poder dado na sua crença por Dom Sebastião, o poder, o desejo, o exercício do poder e o fanatismo religioso o levou a essa psicose de crença que poderia tudo e capaz de cometer muitas atrocidades. Bem, a rotina durante o reinado do rei João Ferreira, né? Bom, voltando um pouco, dos três reinados da Pedra do Reino, o de João Ferreira foi o mais extenso, né? Então tem uma rotina, né? Eles ergueram lá o arraial diante lá das pedras, né? Eles tinham todo dia eles ouviam pregações. As pregações eram feitas por um falso monge que era o Frei Simão, que coincidentemente, né, eles usaram esse nome, né? Na verdade, não foi uma coincidência. Eles pegaram o nome de Frei Simão do Coração de Maria, que era o pároco na época da paróquia da Penha, de Vila Bela. Então ele subia lá numa pedra bem alta, que era conhecida, ficou conhecida como trono ou púlpito. Lá as pessoas ouviam as pregações. Lá também eram realizados também cerimônias de casamentos, né? Orgias. Eles ministravam lá uma bebida que era uma mistura de jurema com manacá, né? E davam ao pessoal lá, que as pessoas ficavam assim meio que vendo alucinações. Tinha também um cachimbo que possivelmente poderia ser até eles utilizavam a maconha naquele tempo, né? Que isso tudo contribuía para que as alucinações dele, eles começassem a ver o desencantamento do rei, o rei e todas as riquezas que eles iam receber. E no dia a dia, né, eles iam chegando lá mais adeptos com toda essa propaganda, né? Nos locais dos casamentos, os casamentos eram realizados lá na Casa Santa. Eles tinham uma Casa Santa que ficava um pouco recuado lá das duas pedras, que nesse local também, eles, até certa época aí, eles cavaram mais lá né, um buraco bem grande para poder, né, as pessoas, né, participarem também de todos esses movimentos que ele realizava. Valendo ressaltar que eles criaram essa comunidade, só que eles não tinham o hábito de higiene, né? Eles tinham as leis próprias e também, né, inclusive, eles podiam casar com mais de uma mulher, né? Isso aí era um costume da comunidade lá da Pedra Bonita. João Ferreira, ele não era apenas um líder religioso,
né, mesmo com a sua astúcia, seu poder, né, de controlar aquele aglomerado de pessoas. Ele também era um organizador político, né? No seu reino, ele instituiu algumas regras. Por exemplo, não tomar banho até o dia do desencantamento do rei. A poligamia também era aceita, era uma inversão social que o rei João Ferreira instituiu. O próprio que era casado com Josefa, irmão de João Antônio, também se casou com Isabel, uma outra irmã de João Antônio, e com outras mulheres. E na região da Casa Santa, que era um aglomerado de pedras que ficava mais ou menos como uma caverna com uma profundidade que cabia muitas pessoas, eram realizados vários casamentos. E esses casamentos poligâmicos com várias mulheres eram realizados pelo Frei Simão, né, através de palavras cabalísticas que não se compreendiam e sempre regadas pelo vinho santo, que era uma mistura muito conhecida pelos indígenas da região, da jurema, que é um vegetal com alcaloide altamente psicotrópico, e o manacá também. Então, essa mistura de jurema, manacá e álcool, a cachaça, provocava delírios, né, os delírios de uma psicose coletiva, que isso era comum, um dos costumes nesses momentos festivos, nesses momentos de banquete, de casamento, que se realizavam nesse entorno da Casa Santa, lá no sítio da Pedra do Reino. Outra questão também, muito comum lá nesse aglomerado, é a vigilância, né? Então, o rei João Ferreira não permitia que os adeptos, recém-adeptos da seita, saíssem do acampamento sem a vigilância. Então, os seus familiares, os seus homens acompanhavam a saída também desses homens. Então, era um governo de um déspota, de um ditador, regulado por João Ferreira. Após a fuga de João Antônio, seu cunhado, João Ferreira, assumiu o comando dos sebastianistas na Pedra Bonita. O padre Antônio Gonçalves, em carta destinada ao missionário Francisco Correia, que chegou a ser publicada no Diário de Pernambuco, narra essa substituição e um pouco dos costumes que João Ferreira instaurou no reino. O rei João Antônio não está aí há muito tempo, e de lá mandou um chamado João Ferreira fazer cá suas vezes. E este estava coroado com uma coroa de cipó japiranga, com o título de santidade, que todos lhe beijavam o pé e vivia pregando lá seu modo de iludir e juntando gentes, rezando e casando com quantos quisesse, até com 2 ou mais mulheres, e ele mesmo já estava casado com 7, e o seu casamento era dessa maneira: eu te caso pelo poder que Deus me deu. Bem, foi a partir do dia 16 de maio de 1838 que começaram os sacrifícios lá no Reino Encantado. A partir de então, com o sacrifício do pai de João Ferreira, né, foi aí que iniciou a orgia e a embriaguez dos fanáticos. Bom, certo dia, João Ferreira, ele começou a incutir na cabeça das pessoas que era necessário sacrifício para poder desencantar o rei Dom Sebastião. Então, depois de uma grande bebedeira, de uma grande orgia, né, ele resolveu executar esse plano dele, né, de sacrificar. Inclusive, ele falou, né, para as pessoas que, bom, pessoal, vocês são incrédulos, são falsos, né? Não estão acreditando, né, que Dom Sebastião vai desencantar. Ele, né, fez toda aquela cena e comoveu o povo. E daí, né, começou os sacrifícios, né? E o primeiro voluntário foi o pai dele, né? O pai de João Ferreira.